Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem, hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre, deixa eu achar aqui, aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. Ontem, no nosso primeiro vídeo desse capítulo 4, a gente viu aqui algumas teorias sobre a diferença e a relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Tá ok? Para quem ainda não viu, eu convido a ver o vídeo anterior, porque ele é um vídeo bem complexo, né? Porque lá eu explico passo a passo cada teoria, e se a pessoa não prestar muita atenção, se a pessoa não prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Porque são diferentes detalhes, são pequenos detalhes. Se não prestar atenção, não vai entender, né? Inclusive, um ponto que me deixou bastante surpreso foi quando aqui disse que, por consequente, ao dar um passo em frente no campo da aprendizagem, não é isso aqui não, peraí. Aqui, ó. Portanto, a criança teve uma pré-escola da aritmética antes de entrar na escola. E o psicólogo que ignora este fato está cego. Então, ou seja, a criança ela teve uma aprendizagem antes da idade escolar, né? E o psicólogo que ignora esse fato está certo, está cego. Tá ok? Então a gente vai continuar a leitura, tá? Prestem muita atenção e vamos lá. Um exame atento demonstra que essa aritmética pré-escolar é extremamente complexa. Ou seja, que está falando da aritmética escolar. Porque tem a aritmética que acontece antes da escola, né? Que quando a criança ainda vive na casa. O que é aritmética antes da idade pré-escolar? É a noção de separação, né? Por exemplo, vou dividir, você divide a bala com seu irmão. Aí vai lá, parte no meio, ou dá uma para ela, outra para o outro, e assim vai. Essa é a noção de aritmética, né? Então vamos continuar. Então a criança ela já passou por uma aprendizagem própria de aritmética. Muito antes de se entregar na escola, a aprendizagem da aritmética. Ou seja, ela já teve um conhecimento de aritmética antes da escola, muito antes dela conhecer a aritmética depois dessa primeira fase que foi em casa. Né? A aritmética escolar é uma aritmética mais complexa. Mas a existência desta pré-história da aprendizagem escolar não implica uma continuidade direta entre as duas etapas do desenvolvimento aritmético da criança. O curso da aprendizagem escolar da criança não é continuação direta do desenvolvimento pré-escolar. Quando ele diz pré-escolar, é antes da escola, tá? Do desenvolvimento pré-escolar em todos os campos. O curso da aprendizagem pré-escolar pode ser desviado de determinada maneira e a aprendizagem escolar pode também tomar uma direção contrária. Mas tantos... Peraí, deixa eu me acomodar aqui. Aí, agora eu tô acomodado. Mas tanto se a escola continua pré-escola como se impugna, não podemos negar que a aprendizagem escolar nunca começa no vácuo, mas é precedida sempre de uma etapa perfeitamente definida de desenvolvimento, ou seja, o que se aprende, o desenvolvimento na casa, alcançado pela criança até antes de entrar para a escola, alcançado em casa. Os argumentos de pesquisadores como Stuff, Kofka, que pretendem eliminar o salto entre a aprendizagem na escola e a aprendizagem na idade pré-escolar, parecem-nos extremamente convincentes. Pode demonstrar-se facilmente que a aprendizagem não começa na idade escolar. Kofka, ao explicar ao docente as leis de aprendizagem infantil e sua relação com o desenvolvimento psicointelectual da criança, concentra toda a sua atenção
nos processos mais simples e primitivos de aprendizagem, que aparecem precisamente na idade pré-escolar. Mas ainda que saliente a semelhança entre aprendizagem escolar e pré-escolar. Não consegue identificar as diferenças existentes, nem distinguir o que é especialmente novo na aprendizagem escolar. Tem tendência, na sequência de Stuff, para considerar que a única diferença entre os dois processos reside no fato de que o primeiro não é sistemático, enquanto o segundo é uma aprendizagem sistemática por parte da criança. O que ele quis dizer com sistemático? Porque a primeira etapa dessa aprendizagem, ela é algo que vem de forma natural, com os desafios, né? Com tudo. Já na idade pré-escolar é uma matéria desenvolvida. É uma matéria que está posta na mesa e a criança é obrigada a comer, né? Não é apenas uma questão de sistematização. A aprendizagem escolar dá algo de completamente novo ao curso do desenvolvimento da criança. Mas esses autores têm razão quando chamam a atenção para o fato, até agora desprezado, de que a aprendizagem produz-se antes da idade escolar. Acaso a criança não aprende a língua dos adultos? Que é um desenvolvimento, né, gente? É uma aprendizagem. Foi o que eu falei no vídeo anterior. Por favor, hein, gente? Vamos prestar atenção. Eu falei que a linguagem era uma forma de aprendizagem. Lembra? Quando a gente começou a argumentar sobre as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, né? Aí eu falei, por que que a aprendizagem só ocorre na escola se na primeira infância a criança aprende a falar, né? É por isso que depois do vídeo todo da nossa aula passada, eu até fiquei muito surpreso, porque o autor do livro, ele fala assim, que nenhuma das teorias presta. Ele fala assim, vamos esquecer o que a gente aprendeu, né? Que não é para esquecer, é só uma forma de falar. E vamos abordar uma nova teoria. Foi exatamente por causa disso. Exatamente, né? Então vamos continuar. Ao fazer perguntas e receber respostas, não adquire um conjunto de noções e informações dadas pelos adultos? Não adquire, através do adestramento que recebe dos adultos, aceitando a sua condução nas suas ações, a própria criança adquire determinada gama de hábitos. Pela sua importância, este processo de aprendizagem, que se produz antes que a criança entre na escola, difere de modo essencial do domínio de noções que se adquirem durante o ensino escolar. Todavia, quando a criança, com suas perguntas, consegue apoderar-se dos nomes dos objetos que a rodeiam, já está inserida numa etapa específica de aprendizagem. A aprendizagem e desenvolvimento não entram em contato pela primeira vez na idade escolar. Portanto, não estão ligados entre si desde os... Portanto, aprendizagem e desenvolvimento, elas estão ligadas desde o início, né? No nosso vídeo anterior, os teóricos falavam que era diferente, que uma é outra. Aqui diz que as duas elas estão ligadas desde o início da infância. Uma depende da outra, né? Olha aí, estamos conseguindo pérolas, né? Estamos conseguindo pérolas. Essa é outra pérola. O problema que se nos apresenta é, por isso, o problema que se nos apresenta é por isso, duplamente complexo e divide-se em dois problemas separados. Antes de mais, devemos compreender a relação entre aprendizagem e desenvolvimento em geral, e depois as características específicas dessa inter-relação na idade escolar. Gente,
Então, a gente agora vai começar a abordar a relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Nós vamos aprender as características específicas dessa relação na idade escolar, ok? Então vamos lá. Podemos começar com o segundo problema, dado que nos ajuda a esclarecer o primeiro. O primeiro, se eu não me engano, era que o desenvolvimento ele é algo da pessoa que está no DNA. Eu acho que eu falei isso. Eu falei isso mesmo. Que para os teóricos do primeiro aspecto, para eles, o desenvolvimento é algo que está no DNA, né? Como falar, é como se tudo já tivesse escrito, é como se tudo já tivesse sido programado para aquilo. E a aprendizagem é algo que é dado na escola, é algo que completa. Uma é diferente da outra. A segunda etapa foi que eles pensavam que a aprendizagem é desenvolvimento, né? Então eles eram mais flexíveis, eles acreditavam que de alguma forma uma completava a outra, né? Que a aprendizagem é desenvolvimento, que desenvolvimento não é algo especial, não é algo específico. E o terceiro ponto ele estava fazendo uma relação e uma conclusão entre os dois, né? Então, ó, vamos lá. Podemos começar com o segundo problema, né? Que é a seguinte: a aprendizagem é desenvolvimento, dado que nos ajuda a esclarecer o primeiro, que desenvolvimento se diferencia da aprendizagem. Para resolvê-lo, temos de tomar em consideração os resultados de algumas pesquisas que, na nossa opinião, são de importância básica e que permitiram o desenvolvimento de uma nova teoria fundamental para a solução correta dos problemas examinados. A teoria da área de desenvolvimento potencial. Eu lembro, eu aprendi sobre isso. Ai, que legal. E uma comprovação empírica, frequentemente verificada e indiscutível. Tá, peraí, vamos começar de novo. E uma comprovação empírica, frequentemente verificada e indiscutível, que a aprendizagem deve ser coerente com o nível de desenvolvimento da criança. Não é necessário absolutamente proceder a provas para demonstrar que só em determinada idade pode-se começar a ensinar a gramática. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que para ensinar, a gente tem que levar em conta o desenvolvimento. Porque, por exemplo, se não é uma criança que tem um desenvolvimento social muito bom, se não é uma criança que tem um desenvolvimento da memória muito bom. Nossa, eu tô cansado de falar isso, sabia, gente? Eu tô me odiando. Toda hora eu falo sobre desenvolvimento da memória, desenvolvimento racional. Esse livro, ele realmente faz a gente guardar na cabeça, né? Porque toda hora tem que lembrar disso. E então, se ela não tiver um desenvolvimento, como eu já falei tantas vezes pra vocês, eu tô cansado de falar. Se não tiver um desenvolvimento bom, como que vai aprender gramática, gente? Me diz, hein, meu povo? Me fala, como que vai aprender? Se não tiver um raciocínio muito bom, como que vai aprender matemática? Não tem como. Não tem como. Então, como que vai aprender? Não tem como. Vocês entenderam? Então, é isso que o livro está falando, meu povo. É isso que o livro está falando. Né? Então, aqui está falando assim, ó. Como é que você pode começar a ensinar gramática se a criança não tem desenvolvimento definido para aquilo? Como? Né? Que só em determinada idade o aluno é capaz de aprender álgebra. Como? Como que você vai ensinar gramática para uma criança de 4 anos? Não tem como. Mas então por que não tem como? É porque ela, digamos assim, na forma grotesca. Será que é porque ela é menos inteligente? Não. É porque o desenvolvimento dela, até então, não permite que ela aprenda gramática. Entenderam?
Portanto, podemos tomar tranquilamente como ponto de partida o fato fundamental e incontestável de que existe uma relação entre determinado nível de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem. Graças a Deus, completou o que eu falei. Então, é através de tudo isso que eu falei, espero que vocês guardem na cabeça, que nós podemos ter certeza de que existe uma relação entre determinado nível de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem, né? Todavia, recentemente, a atenção concentrou-se no fato de que quando se pretende definir a efetiva relação entre processo de desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem, não podemos limitar-nos a um único nível de desenvolvimento. Tem de se determinar pelo menos 2 níveis de desenvolvimento de uma criança, já que, senão, não se conseguirá encontrar a relação entre desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem, em cada caso específico. É aí, eu estou desconfiando que nós vamos estudar nesse capítulo a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Ó, bato palmas. É algo incrível. Incrível. Gente, eu vou dar uma parada. Vocês, para falar, vocês conseguem entender a importância de se aprender isso, gente? É muito importante aprender isso, porque se vocês aprender isso, vocês vão conseguir ajudar qualquer pessoa, adulto, criança, a se desenvolver mentalmente. E por que é necessário que se desenvolva a sua capacidade facultativa? Para se tornar pessoas fortes, pessoas independentes, pessoas equilibradas, pessoas que não vão sofrer como muitos sofrem, né? Muitos sofrem porque talvez não teve um desenvolvimento facultativo. As faculdades mentais não foram desenvolvidas de forma correta. Porque quando são desenvolvidas de forma correta, se torna um adulto equilibrado, um adulto saudável, né? Se a gente pegar lá aquele livro, Psicologia da Educação, e a gente folhear ele, lá vai estar, né, a relação do professor com o aluno, lá vai estar os porquês da dificuldade, quais são as causas. A gente vai ver que os alunos que muitas vezes eles têm uma tendência para marginalidade são alunos que têm problemas familiares, são alunos que não têm um equilíbrio emocional. Por isso que é importante desenvolver essas faculdades mentais. Bom, vamos continuar. Ao primeiro deles, chamamos de nível de desenvolvimento efetivo da criança. Nível do desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos, por isso, o nível de desenvolvimento das funções psico-intelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico processo de desenvolvimento já realizado. Bom, entendemos, por isso, o nível de desenvolvimento das funções psico-intelectuais da criança que se conseguiu como resultado de um específico processo de desenvolvimento já realizado. Quando se estabelece a idade mental da criança com auxílio de testes, referimos-nos sempre ao nível de desenvolvimento efetivo. Mas um simples controle demonstra que este nível de desenvolvimento efetivo não indica completamente o estado de desenvolvimento da criança. Suponhamos que submetemos a um teste 2 crianças e que estabelecemos para ambas uma idade mental de 7 anos. Mas, quando submetemos as crianças a prova posteriores, sobressaem diferenças substanciais entre elas. Com o auxílio de perguntas guias, exemplos e demonstrações, uma criança
resolve facilmente os testes, superando em 2 anos o seu nível de desenvolvimento efetivo. Enquanto a outra criança resolve testes que apenas superam em meio ano o seu nível de desenvolvimento efetivo. Neste momento, entram diretamente em jogo os conceitos fundamentais necessários para avaliar o âmbito de desenvolvimento potencial. Isto, por sua vez, está ligado a uma reavaliação do problema da imitação na psicologia contemporânea. O ponto de vista tradicional dá como certo que a única indicação possível do grau de desenvolvimento psicointelectual da criança é a sua atividade independente e não a imitação, entendida de qualquer maneira. Pessoal, no nosso próximo vídeo eu vou continuar essa aulinha. Eu vou encerrar aqui agora, porque eu não estou me sentindo muito bem. Não é nada grave não, é só um cansaço mental, porque hoje foi um dia muito cheio. Mas no nosso próximo vídeo eu vou continuar, vou explicar, porque eu vi aqui que a gente entrou em outro ponto. E eu preciso estar bem mentalmente, preciso estar focado para poder explicar para vocês. Então no nosso próximo vídeo eu vou explicar e a gente vai absorver cada vez mais conhecimento. Um beijo para vocês, muito obrigado pela companhia e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!